Se eu fosse diagnosticada com diabetes tipo 2 hoje, a primeira coisa que eu cortaria não seria o açúcar. Não é doce, não é refrigerante, é o alimento que toda diretriz oficial libera sem culpa. O mesmo que aparece em quase todo o prato de diabético, recomendado por nutricionista, endócrino, cartilha de posto de saúde. E é exatamente aí que a maioria trava. E nesse vídeo eu vou te mostrar as 3 coisas que eu faria na ordem se recebesse esse diagnóstico hoje. E porque eles contrariam quase tudo que você já ouviu sobre comer saudável para diabetes. Não é teoria solta, é a mesma lógica que embasa a dieta cetogênica e a carnívora aplicada especificamente para o contexto de quem já tem resistência à insulina. Fica até o final, porque a terceira é que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar, e é ela que te dá o controle real, não só o número de exame. Eu já perdi a conta de quantas mulheres eu já vi chegando com o mesmo relato. Seguiram o prato do diabético igualzinho ao que o posto de saúde entregou. Arroz integral, feijão, uma fatia de peito de frango, salada e uma fruta no lanche da tarde. Contaram caloria, trocaram o pão branco pelo integral porque é mais saudável. Cortaram o refrigerante, trocaram por suco sem açúcar e mesmo assim, quando iam no exame de glicemia de jejum, hemoglobina glicada, o número não descia do jeito que deveria. Isso não é falta de força de vontade, não é deslize, é que a orientação que essas mulheres seguiram tratam todo o carboidrato complexo como se fosse automaticamente seguro. E ignoram uma coisa que qualquer exame de glicemia capilar mostra na prática. Pão integral, arroz integral e a maioria das frutas viram glicose no sangue quase tão rápido quanto o próprio açúcar de mesa. A palavra integral engana. Ela fala sobre fibra, não sobre o quanto aquele alimento eleva a sua glicose. Se você foi diagnosticada ou tem alguém na família que foi e sente uma mistura de medo com confusão, porque cada fonte diz uma coisa diferente sobre o que pode e o que não pode, esse vídeo é para você. Talvez você já tenha entrado em grupo de WhatsApp de diabéticos, já tenha lido umas 10 listas diferentes de alimentos proibidos e cada uma contradiz a outra. Uma fala que fruta é liberada à vontade, outra fala que fruta é veneno. Uma fala que gordura é o problema, outra fala que carboidrato é o problema. Esse ruído todo é sozinho um fator de estresse, porque ninguém consegue seguir uma dieta que muda de regra toda semana. E eu vou destrinchar com calma as 3 mudanças que eu faria primeiro. O porquê fisiológico de cada uma e como aplicar isso sem terrorismo nutricional e sem prometer milagre. Não é sobre nunca mais comer gostoso. É sobre entender qual alavanca realmente move sua glicose, para você parar de gastar energia mental em restrição genérica que não funciona. Antes das 3 orientações, você precisa entender uma coisa. Diabetes tipo 2, na esmagadora maioria dos casos, é um problema de como o seu corpo lida com o carboidrato. Toda vez que você come carboidrato, seja açúcar de mesa, seja arroz, pão, macarrão, batata, fruta, ele é quebrado em glicose e cai na sua corrente sanguínea. Seu pâncreas responde liberando insulina para empurrar essa glicose para dentro das células. No diabetes tipo 2, essa insulina não funciona direito. É o que chamamos de resistência à insulina. O pâncreas grita cada vez mais alto para ser ouvido e mesmo assim a glicose fica alta no sangue. Agora pensa no prato do diabético padrão. Arroz integral, pão integral, macarrão integral, fruta como sobremesa saudável. Cada um desses alimentos é majoritariamente carboidrato. É uma carga alta de glicose caindo no sangue de um corpo que já tem dificuldade de processar a glicose. É como pedir para alguém com um problema no joelho continuar correndo, só que de tênis mais confortável. Ajuda um pouco, não resolve o problema a fundo. E aqui entra a raiz da confusão. A diretriz oficial, historicamente, foi construída em cima do medo da gordura, não do carboidrato. Isso vem de décadas atrás, de uma época em que se acreditava que gordura na comida virava gordura nas artérias de forma direta. Uma lógica simplificada demais que hoje é bem mais discutida na própria ciência da nutrição. Só que essa crença moldou toda a pirâmide alimentar oficial. A base virou pão, arroz, massa e a gordura e proteína animal foram empurradas para o cantinho pequeno do prato como se fosse o vilão. O problema é que para quem tem diabetes tipo 2 é exatamente o carboidrato que precisa de atenção, não a gordura. Então ela libera o carboidrato integral, restringe a gordura e proteína animal, exatamente o oposto do que ajudaria a segurar a glicose. É por isso que tanta mulher segue certinho com disciplina, come pouca gordura, prioriza o integral e não vê resultado. Ela está otimizando a variável errada com toda e boa vontade do mundo. Com isso entendido, vamos às 3 coisas que eu faria na ordem que eu faria. Antes de entrar nas 3 mudanças, um aviso rápido sobre o erro que eu mais vejo. Tentar fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, do 0 para o 100. No primeiro dia, cortar todo o carboidrato, virar carnívoro estrito e começar a medir glicose de 6 vezes por dia. Isso cansa, gera ansiedade com comida e na segunda semana a pessoa desiste e volta para o que fazia antes, achando que não funcionou para ela. Não é que não funcione, é que a implementação foi abrupta demais para sustentar. O jeito que eu recomendo é sequencial. Essa semana você tira o carboidrato refinado do prato. Na próxima, você já reorganiza o prato em cima de proteína e gordura. Só na terceira semana, quando a rotina já estabilizou, você entra com o monitoramento da glicose para ajustar o fino. A primeira coisa não é reduzir o açúcar de mesa. Isso qualquer um já sabe. É reduzir drasticamente todo o carboidrato que vira glicose rápido. Arroz branco ou integral, pão branco ou integral, macarrão, batata, mandioca e sim, fruta em quantidade livre também entra nessa conta. Isso significa entender que para quem já tem resistência à insulina, cada porção desses alimentos é uma carga extra que seu corpo já não processa bem. Na prática, o que eu faria era montar um prato ao contrário do que a diretriz sugere. Ao invés de carboidrato ocupando metade do prato, ele vira acompanhamento pequeno ou some por um período, dependendo de quão elevado esteja essa glicemia.
Um jeito prático de começar, nas 2 primeiras semanas, tira do prato arroz, pão e massa. Mantém só os vegetais de baixo amido e a fonte de proteína. Você vai sentir literalmente menos vontade de beliscar entre as refeições, porque a glicose para de fazer aquele sobe e desce que gera fome falsa 1 hora depois de comer. Isso é mensurável, dá para ver na prática com o glicosímetro e eu vou te mostrar como no terceiro ponto. Um detalhe importante: fruta não é grátis só porque é natural. Uva, banana, manga são carboidratos concentrados e para quem tem diabetes entra na mesma conta do arroz. Fruta com baixo impacto, tipo morango, abacate, tem outro comportamento, mas isso é ajuste fino, não é ponto de partida. Para dar um exemplo concreto de como isso fica no dia a dia, no café da manhã, ao invés de pão com café com leite, entra ovo mexido ou omelete. No almoço, ao invés de arroz, feijão e bife pequeno, o bife, o frango, o peixe cresce de tamanho e o arroz sai. No jantar, mesma lógica. Proteína generosa, vegetal de baixo carboidrato, sem massa, sem pão. E vale te avisar uma coisa que costuma assustar quem começa. Nos primeiros 3 a 5 dias é comum sentir um cansaço leve ou até mesmo uma dor de cabeça passageira. É o corpo se adaptando a usar menos glicose como combustível principal. Isso passa. Beber mais água e acrescentar um pouco de sal integral na água já ajuda bastante nessa fase. A maioria relata o oposto, mais energia estável ao longo do dia, sem aquela quedinha de sono depois do almoço. A segunda mudança é sobre o que entra no lugar do carboidrato que saiu. E é aqui onde entra a lógica cetogênica e a carnívora. Proteína e gordura de origem animal, carne, ovos, peixe, queijo viram a base do prato, não acompanhamento. O motivo fisiológico é simples. Proteína e gordura têm impacto mínimo ou nenhum na glicose sanguínea. Diferente do carboidrato, elas não geram aquele pico que obriga o pâncreas a trabalhar dobrado. Além disso, dão saciedade muito mais forte e duradoura, o que resolve de quebra o problema da fome constante que tanta gente com diabetes relata. Na prática, isso significa: café da manhã sai do pão com margarina e vira ovo, carne ou queijo. Almoço e jantar, carne deixa de ser um pedacinho de 100 gramas para acompanhar o arroz e passa a ser a refeição principal, com vegetais de baixo carboidrato do lado, folhas, brócolis, abobrinha, por exemplo. Um efeito colateral bem dessa troca é a saciedade. Carboidrato sozinho, tipo um prato de macarrão, sacia por pouco tempo, porque a glicose sobe e desce rápido demais. E é essa queda que gera aquela fome forte 1 hora e meia depois. Proteína e gordura seguram muito mais tempo, porque digerem devagar. Na prática, isso significa comer 3 refeições no dia e chegar nelas com fome de verdade, não beliscando o tempo todo por ansiedade. Um exemplo de prato para fixar a ideia: 2 ovos com bacon no café, boa porção de carne, peixe ou frango, brócolis e azeite no almoço, salmão ou carne moída com abobrinha refogada na manteiga no jantar. Repare que nenhum desses pratos tem arroz, pão ou massa. E mesmo assim é uma quantidade generosa de comida, não uma dieta restritiva de porção pequena. E eu sei que a primeira reação de muita gente é: mas isso não faz mal para o colesterol, para o coração? E é uma dúvida legítima que muita gente teve, baseada no que ouviu por décadas. E eu vou tratar isso com mais calma no bloco de perguntas frequentes, mais adiante no vídeo, porque merece contexto e não uma resposta de 10 segundos. O ponto central aqui é: para quem tem diabetes tipo 2, o que mais eleva a glicose e mantém o corpo em ciclo de resistência à insulina é o carboidrato. Ponto. Não a gordura, não a proteína animal. Trocar a base do prato é a alavanca mais forte que existe e é a que menos aparece nas orientações padrão que você recebe no consultório. A terceira coisa é que praticamente ninguém orienta e é a mais poderosa: medir sua própria glicose 1 hora depois de comer. A maioria das pessoas só mede a glicose de jejum uma vez no exame de rotina ou faz a hemoglobina glicada, que mostra uma média dos últimos 3 meses. Isso é útil, mas não te ensina nada sobre o que especificamente no seu prato está te fazendo mal. Cada corpo reage diferente a cada alimento. A única forma de saber com precisão o que sobe sua glicose é medir antes e depois de comer. Na prática, você compra um glicosímetro simples de farmácia, mede a glicose antes da refeição, come e mede de novo 1 hora depois. Faça esse teste com arroz integral, faça com pão integral, faça com a fruta que você come todo dia achando que é inofensiva. Anota tudo num caderninho simples ou no bloco de notas do celular. Alimento, horário, valor antes, valor depois. Depois de 2 semanas fazendo isso, o padrão fica óbvio na sua frente, sem precisar de interpretação de terceiro. Você vai ver com dado seu, na sua própria pele, o que a diretriz genérica nunca vai te mostrar, porque ela foi feita para a população, não para você. Vale explicar como ler o resultado, porque número solto não ajuda ninguém. Se sua glicose antes de comer estava em 100 e 1 hora depois foi para 120, 130, foi para 180, esse alimento causou um pico grande. Provavelmente carboidrato em excesso para você. Fazendo isso com 5 ou 6 alimentos diferentes ao longo de 2 semanas, você monta um mapa pessoal do que pode entrar no seu prato com folga e do que precisa ficar raro ou sumir do seu prato. Não precisa medir em toda a refeição para o resto da vida. É uma fase de investigação, não um hábito eterno. Esse é o ponto que transforma seguir dieta no escuro em controlar sua própria glicose com informação real. E é o que, sinceramente, eu acho que deveria ser ensinado no diagnóstico no dia 0 e quase nunca é. Antes de fechar, 3 perguntas que sempre aparecem nos comentários quando eu falo sobre isso. Isso não faz mal para o colesterol?
O colesterol alto isolado não é o vilão que se pintou por décadas. O que mais preocupa é o conjunto, triglicerídeos, HDL e o contexto metabólico da pessoa. Reduzir carboidrato, na maioria dos estudos que compararam essa abordagem no diabetes tipo 2, melhora justamente esse conjunto. Triglicerídeos cai, HDL sobe. Ainda assim, isso precisa ser acompanhado com exame não decidido sozinho. Isso substitui o remédio? Não. E ninguém deveria parar com medicação por conta própria. O que acontece com o acompanhamento médico é que muitas vezes a dose necessária diminui conforme a glicose se estabiliza. E isso é decisão do seu médico, não sua sozinha em casa. É caro comer assim? Dá para fazer com ovo, carne moída, carne de segunda, frango, sardinha, que são fontes de proteína animal acessíveis. Não precisa picanha todo dia para funcionar. Você precisa entender o seguinte: o diagnóstico de diabetes não é uma sentença de vida regrada no mínimo. É um convite para parar de seguir orientação genérica e começar a entender o que realmente move sua glicose. A diretriz que te entregaram no posto de saúde foi feita por milhões de pessoas diferentes ao mesmo tempo. Uma média estatística que não conhece o seu corpo, o seu histórico, o que realmente sente depois de comer. Ela não foi feita para você. A mulher que eu mencionei lá no começo, que seguiu o prato diabético certinho e não via a glicose baixar, ela só destravou quando parou de confiar cegamente na cartilha genérica e passou a testar no próprio corpo, o que realmente funcionava. Isso não é rebeldia contra a medicina, é usar a informação que você tem hoje, um glicosímetro de farmácia, para tomar decisão em cima do dado real e não do medo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que fazer com esse diagnóstico, deixe seu like. Se conhece alguém que também recebeu esse diagnóstico e está perdida no meio de tanta informação contraditória, manda esse vídeo para ela. Aqui no canal eu falo toda semana sobre o que a diretriz oficial não te conta sobre controlar sua glicose de verdade. Se inscreva e te vejo no próximo vídeo.